O que aconteceu com o nosso Deixa eu amigo? fazer uma pergunta. Por favor. O ajuste fino do universo é real ou é só um argumento dos criacionistas? Ele é um argumento bem falacioso. O universo não possui ajuste fino. E por que os maiores cientistas físicos e astrônomos confirmam? Astrólogo, né? Não, eles não confirmam ajuste fino. Não há essa confirmação. Você não vai encontrar essa confirmação em nenhum artigo publicado, Ângelo. É mesmo? Sim, você não vai encontrar essa afirmação em nenhum artigo. Não há ajuste fino. Por exemplo, o que aplica ao universo é análise probabilística. Se você pegar a equação de Drake, por exemplo, a equação de Drake ela estipula mundos que poderiam comportar vida. Aí você tem uma análise. Então, deixa eu responder aqui com Stephen Hawking no livro The Grand Design de 2012. As leis da natureza formam um sistema extremamente afinado e muito pouco pode ser alterado sem destruir a possibilidade de desenvolvimento... Não, ele está falando de lei da natureza. Ele está falando tipo gravidade. Ele não está falando de ajuste fino, cara. Ele está dizendo que é o seguinte, as condições para que a natureza ocorra, elas são muito estreitas. É o que eu ia te explicar agora de equação de Drake. Para você ter um planeta que comporta vida, como nós conhecemos, porque a gente não pode especular vida a partir de silício, a partir de outros elementos, vidas a partir de carbono, você tem que ter um planeta à base de silício, com alta presença de água, próximo dentro da zona habitável da sua estrela. E aí você pega, por exemplo, o nosso sistema solar. Tem 8 planetas, mais 4 planetoides, só um deles tem condição de comportar. Se você for para Alfa Centauro, você vai ter um planeta lá que talvez poderia ter condição, a gente não sabe. Pô, muito legal isso aí. É o sabre do Qui-Gon Jinn. Eu sou viciado em Star Wars, eu reconheço vendo. Você entendeu o que eu quero dizer, Otávio? O que nós aplicamos ao universo é análise probabilística. Tudo são estatísticas. É sempre dado estatístico, dado probabilístico, análise matemática. É o que nós temos como ferramenta. Pronto, então você concordaria com a seguinte frase: o universo está conectado de tal maneira que a vida nele é possível. Isso inclui o ajuste fino das leis da física, as constantes físicas, as condições iniciais do universo, o Big Bang, a constante cosmológica, as partículas subatômicas, os átomos, a força da gravidade, a nucleossíntese de carbono, a base de toda a vida. Na Terra, a Via Láctea, o sistema solar, o Sol, a Terra, a Lua, a água, o espectro eletromagnético, a bioquímica. O que poderia ter causado o universo acabar dessa maneira? Você concorda com isso que eu agora li? Eu não concordo, porque nós temos duas teorias, ainda nenhuma das duas. Elas são hipóteses, na verdade, elas são teses, nenhuma delas ainda é uma teoria, são teses. A gente chama vulgarmente de teoria, que é a teoria M, a teoria das cordas, e a teoria do loop quântico. Todas elas você consegue teorizar e parametrizar múltiplos universos que possuem condições em que as leis da física não se reproduzem como no nosso universo. Então, não, nós simplesmente estamos aqui porque a probabilidade diz que nós podemos estar. E tão somente. Por exemplo, quando se fala em biogênese, essa espada dentro do coro não, cara, espada templária. Quando você fala em biogênese, por exemplo, você tem especialmente carbono, reagindo com vários elementos presentes na Terra por um período de tempo T, porque não dá para estipular esse período de tempo exatamente, ele está simplesmente interagindo, e você vai ter essas reações químicas acontecendo ao longo de todo o planeta, o tempo inteiro, e em algum momento a reação adequada para originar vida aconteceu. É como se eu dissesse o seguinte: qual a chance de jogar uma moeda para cima, cara ou coroa, 100 vezes e cair 100 caras? Se eu jogar uma moeda só, a chance é ínfima. Mas se eu jogar por 1000 anos 1 milhão de moedas, a chance já se torna quase inevitável. Isso é probabilidade. Você está entendendo? Desde que você tenha as condições químicas e ambientais adequadas, a probabilidade de um mundo gerar vida é quase inevitável. Então, justamente por isso, você tem uma quantidade de reações de tempo muito longo, então, uma quantidade muito grande de reações acontecendo. Já que você está mudando um pouquinho o foco para a origem da vida, você concorda que existem
20 aminoácidos usados na vida, concorda? Na nossa vida. Não, mas... Na nossa vida. Tá tudo bem. Pronto. Eu ia fazer uma pergunta antes. Na Terra primordial, supostamente, existiam em torno de 500 aminoácidos diferentes. Existia seleção natural antes da biologia? Isso não é seleção natural, Otângelo. É o que eu acabei de te explicar com relação a... Você tem reações químicas acontecendo constantemente. Você tem um planeta muito quente, com a concentração de gases na atmosfera muito grande. Você tem tempestades eletromagnéticas acontecendo. Então, você tem condições em que essas reações químicas vão acontecer. Todos esses elementos estão interagindo constantemente uns com os outros. Os que formaram moléculas orgânicas como nós conhecemos prevaleceram. Os demais simplesmente se decompuseram. Isso é estatística, isso não é mágica. Sim. Não é uma coisa sem chance de acontecer. Todas as combinações possíveis aconteceram. Uma delas prevaleceu. É só isso, matemática. Não, essas combinações elas existem ainda, tá? Inclusive, quando você fala do mundo nylon e etc., isso são compostos orgânicos que a gente está descobrindo, mas que eles existem na natureza. Eles só não são utilizados pela vida. O que é utilizado pela vida, assim como, por exemplo, você não está utilizando titânio. Você não usa titânio na sua vida. Você não usa determinados elementos químicos. Formule a sua pergunta de maneira mais objetiva, Otônio, para ficar mais fácil para eu responder, por favor. Eu fui muito objetivo e você não respondeu ela. Mas eu ele disse escapou que da, você... da última. Uau, eu posso responder a ele? Rapidão, Okay. Deixa ele perguntar. Pergunta, por favor. Como que ocorreu a seleção das 20 aminoácidos entre supostamente mais de 500 que existiam na Terra primordial? É isso que eu tentei explicar matematicamente agora. Não foi uma seleção natural. Você teve todas as reações possíveis acontecendo. Não houve uma seleção, todas elas ocorreram. Não foi uma escolha. Não, esse aminoácido vai reagir, aquele ali não. Todos reagiram. Sim. O que você vai ter como seleção natural é a partir do momento que você tem as primeiras formas orgânicas ali unicelulares se formando e elas começam a interagir e a haver domínio. Aí você começa a ter a seleção natural. Antes disso, você tem reações químicas e em qualquer cenário de elementos químicos, você vai ter todas as reações possíveis acontecendo ao mesmo tempo. Ou foi Deus, né? Que é o que ele quer. Ele quer agora, só para complementar aqui, ó. Donato, qual é a parte que você ainda não entendeu que só entra se mostrar a fuça? Se você não mostrar a tua fuça e de camisa, você não vai entrar na live. Será que tu é burro? Será que você é burro, Donato? Você é burro? Liga a câmera. Liga o raio da câmera. Se você não ligar, tu não vai aparecer aqui. Entendeu? Ou isso tudo é medo? Isso tudo é medo? Otângelo, quando a gente fala... Agora eu tô escutando. Donato, você é burro. Tu escutou a parte que só entra se mostrar a cara? Otângelo, quando a gente entra nessa parte de probabilidade estatística, a parte realmente de estatística presente, né, nesses cenários, você tem que entender que não é um único evento acontecendo que tem uma chance infinitesimal de acontecer. Você tem uma quantidade absurda de reações, a quantidade N. A gente nem estima a quantidade. É um número N por um tempo T, porque o tempo também não dá para mensurar. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, medido pela radiometria do isótopo do urânio, que é mais ou menos o alcance dela, 4,5 a 4,7 bilhões, no caso do urânio. Dentro desse período em que a Terra existe, qual foi o período em que houve essas reações? Até se formar até se formar as primeiras moléculas orgânicas, até ter condição dessas moléculas interagirem e formar os primeiros organismos, os primeiros seres unicelulares, entendeu? Tudo é matemático, a gente entende isso e a gente demonstra isso por matemática. Você virar e falar, eu não entendo a matemática e isso para mim parece impossível, ok, mas os dados estão lá e até então ninguém apresentou nenhum dado consistente e coerente que vá contrariar isso de maneira taxativa. É assim que a gente trabalha. Deixa eu ler aqui. Eu acredito que, se você não entender, mas o Henrique vai entender, e eu quero uma resposta sobre isso. As células têm uma descrição... Eu acho que ele entendeu, te respondeu já, mas vai lá. As células têm uma descrição codificada de si mesmas em forma digital armazenada em genes
e tem o maquinário para transformar esse projeto através de transferência de informação em uma representação idêntica em forma 3D analógica, a realidade física dessa descrição. Usando a probabilidade bayesiana, o raciocínio abdutivo, uma causa inteligente é a melhor explicação. Ah, pô, tomar no cu, claro que não. Se fosse inteligente, por que tem erro na tradução? Por que a informação erra o tempo inteiro, fazendo as mutações? Mas sabe o que aconteceria se não houvesse reparo, reconhecimento de erro e reparo do DNA? Mas há reconhecimento e há reparo. Inclusive... Exatamente. Mas isso deveria estar presente quando a vida começou, porque senão você teria justamente o que você disse, um alto número de mutações e a vida imediatamente... Mas há o alto número... Não, peraí, vamos por parte aí. Quando você pega, por exemplo, uma Covid, o cara que pega o HIV, quantas mutações... Nota, eu estou falando de um único corpo humano. Quantas mutações você tem do vírus HIV em um único corpo humano? Agora você imagina a Terra primitiva, onde você tem temperaturas diferenciadas, você tem variação de temperatura, variação de pressão, você tem variação da parada toda o tempo inteiro. Isso vai selecionando de forma muito rápida e muito grande. Você tem que imaginar que era um mar primitivo, onde você tinha uma quantidade de nutrientes interessantíssimos para que a vida micro-orgânica se espalhasse muito rapidamente. Então você tem ali N níveis. Cara, quando você estuda ecologia, tu começa a entender que você tem um pequeno lago. Aqui embaixo é um nível. Você tem variação de pressão, variação de temperatura totalmente diferente daqui de cima. Um peixe geralmente não passa de um lugar para o outro. Você olha esses peixinhos no aquário, você começa a ver que eles ocupam faixas determinadas, porque cada um é um meio ambiente diferente. Então é óbvio que em muito pouco tempo essas mutações são selecionadas positivamente. Muito pouco tempo. Então você está dizendo que existia seleção natural prebiótica antes de replicação de DNA? A seleção natural sempre acontece quando se reproduz. Mas não havia ainda reprodução. Então, então você não tem seleção natural. O que você tem é um rearranjo químico. Você tem reações químicas. Veja, determinado ponto da Terra, você armazena alguns elementos que podem ficar mais de um lado ou mais do outro. Você tem rearranjos químicos. Se você pega, por exemplo, um composto orgânico, uma sopa de nutrientes, e joga ele no seu jardim, você vai ver que aglomerados de ferro vão ficar de um lado, aglomerados de outras coisas vão ficar do outro. Isso vai ficar de acordo com a capacidade reativa química daqueles elementos.